Você nos apresenta, Matheus. Ok. Boa tarde. Estamos iniciando essa live no canal do senador Paulo Paim, para um leve bate-papo entre o Renato da Mata e o senador Paulo Paim. Podemos iniciar com o senador Paulo Paim falando. Por favor, senador Paulo Paim. Muito bem, Matheus, obrigado por colaborar com a gente para fazer essa mediação. Ontem foi o Cristiano, ontem foi a Mariana. Aí nós vamos indo desse novo instrumento para nós todos, né? Nessa período de quarentena. Eu estou há 3 meses já aqui, isolado. Fiz aniversário em Saulito aqui, com meus 70 aninhos, viu? E conheci minha netinha por fotografia, porque, como é a zona de risco, eu não estou indo para o aeroporto. Mas, Renato, eu quero primeiro dizer da minha alegria, quando você me pediu para a gente fazer essa live, se era possível. Claro que de pronto eu concordei. Você foi o grande articulador, o grande líder dessa lei que nós vamos falar um pouco dela aqui hoje. E por isso não fui só eu, mas eu fui um daqueles que disse que a lei deveria levar o teu nome, né? E lembro eu também, Renato, Lei Renato da Mata, que a lei dos autistas, que eu também fui um dos proponentes, enfim, articuladores, eu consegui botar o nome esqueci o branco agora aqui, rapaz. Dei o branco da principal articuladora, que foi uma grande liderança do Rio de Janeiro e que é mãe de autista também, fez um trabalho brilhante nesse sentido, como você também fez. Mas depois eu falo do nome dela e explico um pouco o trabalho dela também. Eu vou centrar em você agora. Mas, enfim, eu vou fazer uma pequena introdução. A UNAIDS define HIV como um vírus e se espalha através de fluidos corporais e afeta células específicas do sistema imunológico, conhecidas como células CD4 e células T. Sem o tratamento antirretroviral, o HIV afeta e destrói essas células do sistema imunológico e torna o organismo incapaz de lutar contra a infecção da doença. Quando isso acontece, a infecção por HIV leva à AIDS. Depois, quero aqui concluir já a introdução, até o momento não há previsões para uma cura imediata ou definitiva. No entanto, uma série de remédios garante uma tranquilidade de vida, né, Renato? Você, inclusive, me falava agora da sua bebê, que eu fiquei muito feliz, e você também me contava um pouco dela. Bom, mas vamos em frente. Conforme dados do Ministério da Saúde, do ano de 2019, estima-se que 866 mil pessoas vivam com o vírus HIV no Brasil, e a epidemia no país é considerada estabilizada. Em 2017, foram 43 mil casos de HIV, somando, então, em torno de 38 mil casos. Lembramos também que, sendo que muitos estavam deixando de tomar o coquetel, para que pudessem ser um debate modificado com outros momentos, muito ficou confundido. Assim, com toda essa confusão que tinha acontecido, você me procurou, que alguns estavam perdendo, inclusive, o direito, né, Renato? Sim. E foi aí que você propôs, e eu apresentei o PLS 188 de 2017, para dispensar as pessoas vivendo com HIV/AIDS da avaliação pericial permanente que seriam convocadas a qualquer momento. A matéria foi aprovada pela tua proposta, eu fui o instrumento que foi usado. Você me usou, viu? O pai entra nesse projeto, ele é importante, vai salvar vidas, me convenceu toda a equipe do meu gabinete, e lá saiu o projeto. Mas, enfim, você articulou muito bem nas duas casas, a matéria foi aprovada por unanimidade no Senado Federal e na Câmara também. Após isso, ela foi para a sanção presencial. Infelizmente, a proposta foi vetada pelo presidente e ela retorna ao Congresso através de um veto número 11. Mais uma vez, uma grande articulação
Claro, não é só você, né, Renato? Você e todos aqueles que militam por essa causa. Mais uma vez, o Congresso fez a sua parte e derrubamos o veto. Um dia histórico. Dia 21 de 6 de 2009, surge, então, a Lei 13.847 de 2019 e é publicada. Uma grande vitória para as pessoas com HIV/AIDS e pela luta deles, viu? Eu sempre digo que o sujeito da história não é quem é autor do projeto, não. O autor do projeto, legalmente, sou eu, mas o trabalho, a construção, a articulação para fazer virar lei, eu simbolizo no teu nome, Renato, e todos os militantes. Assim, as pessoas com HIV/AIDS seguem com aposentadoria, recebendo pelo menos aquele salário correspondente que ela tem direito. Faltando menos de 10 anos para alcançar o objetivo comum de acabar com a AIDS 2030, a UNAIDS foi encarregada por sua junta de coordenação, chamada PSB, como é conhecido pela sigla em inglês, de desenvolver a próxima estratégia global de respostas à AIDS. Precisamos juntos abraçar o combate ao HIV/AIDS no Brasil e no mundo. É uma causa humanitária, é legítima. Eu só fiz a introdução para situar os que vão nos assistir, né? Renato, agora é contigo. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, viu? E você me falando da tua filhinha aí, há pouco tempo nascida, mas eu sei que está forte, bonitona, como a gente assim esperava que fosse. Pela pessoa boa que tu é. Eu sempre digo que quem é bom, a vida traz coisas boas. E por isso, a tua filhinha aí, que a gente trata aqui com muito carinho. Um beijo no coração dela aí, de toda a família. É contigo, Renato. Obrigado, senador, pelas palavras carinhosas, pela sem pretensão que o senhor e a sua assessoria nos dão até hoje, né? Eu agradeço em nome de todas as pessoas vivendo com o vírus do HIV/AIDS do Brasil, né? Pela sua sem pretensão, a sua equipe é maravilhosa, né? E eu fico muito feliz de poder ter construído esse laço, né, com o senhor e toda a sua equipe. Bom, essa questão do HIV, hoje, né, nos dias de hoje, se eu dei os dados aí, né, que nós temos uma estabilidade de 43 mil novos casos ao ano, né, tirando as subnotificações, mas é uma estabilização muito alta. 43 mil casos ao ano é muita coisa. Temos mais ou menos 12 mil mortes. Você atualizou agora. O meu número é um pouco menor, você atualizou, muito bem. Tá? Então, assim, e o que acontece? O HIV foi deixado de lado, né? Nós não vemos mais campanha de prevenção. Uma coisa muito importante, senador, foi que tiraram uma verba que era carimbada para a AIDS, tá? E que essa verba era muito importante para ser investida em ações, né? Inclusive mesmo até para a compra de leite para as crianças filhas de soropositivos. Então, essa verba hoje ela vai para estados e municípios, e quem define como vai usar a verba é o gestor, né? Porque ela não é mais carimbada. Isso prejudicou muito a luta e a prevenção do HIV/AIDS, né? Quanto à lei, né, que o senhor bem citou, o veto foi derrubado no dia 11 de junho, né, completou um ano, né, foi muita luta, e essa lei, né, ela salvou e está salvando a vida de milhares de pessoas. Porque o senhor imagina, a pessoa aposentada há 20 anos, 15 anos, na casa dos 50, 55 anos, por HIV. De uma hora para outra, perdeu seu benefício, muitas eram mantedoras de suas famílias, né? E o que fazer? A pessoa no Brasil hoje, ela é muito jovem para se aposentar aos 50, 55, mas é muito velha para trabalhar. Como ela vai entrar no mercado atualmente altamente competitivo, né? E Renato, se permite, Renato, com o preconceito que tem, infelizmente, ainda muito. Pesadíssimo, preconceito pesadíssimo. Porque o que ocorre? Né? O cara vai chegar lá, você foi aposentado, está 15 anos, foi aposentado por quê?
né? E não tem jeito, senador. Porque se ele foi aposentado, ele tinha comorbidades, né? E até onde nós sabemos, o HIV não tem cura, né? Nós temos várias comorbidades, né? Que eu estava até, inclusive, uma notícia aqui, né? Eu tenho contato com a procuradora do Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutora Ana Medeiros, que entrou com uma ação ontem no Ministério Público Federal, né? Justamente por conta das pessoas que foram desaposentadas antes da lei ser implementada e até hoje não conseguiram reaver seus benefícios. Outras conseguiram ser revertido, inclusive com turma recursais e etc., né? E outras não. Então, assim, nós estamos pleiteando a questão da isonomia, né? Porque umas conseguem e outras não. E a lei veio para corrigir um erro na MP, né? Se eu não me engano, foi a 871, teve uma anterior, né? Isso veio para corrigir o erro desse pente fino. Então, a nossa intenção é que todas essas pessoas que foram desaposentadas, elas tenham suas aposentadorias reincorporadas. Porque não Renato, se você permitir, para você continuar o raciocínio, você tem plena razão. Olha que eu estou no parlamento há quase 40 anos, né? Eu entrei na Constituinte, então vai lá uns 34, 35 anos, o meu mandato ainda vai por mais 6 anos. E o que eu sempre ouvi na hora de fazer a lei não pode retroagir para prejudicar, mas a lei pode retroagir para beneficiar a parte mais vulnerável. Ora, se tinha uma MP e veio a lei e revoga o que a MP pretendia e diz que é um direito, eu acho que tem todo um embasamento técnico e jurídico para fazer justiça. Eu estou vendo aqui na tela alguns reclamando exatamente dessa questão que você está colocando aí, porque conhece muito bem o tema. Continua com você. Não, perfeita a sua colocação, senador. Muito, muito perfeita. Inclusive, uma amiga, os amigos advogados estão aí, que eu já vi alguns, né, participando, e vão usar essa sua fala, né, porque é muito pertinente. Muito pertinente. Você pode usar, porque quando eu fui fazer a lei, eu fiz amplos debates, inclusive com consultores, o aspecto jurídico, aquela velha história. Tem uma MP, às vezes uma MP vale 3, 4 dias e ela cai, como já aconteceu. Essa aí mesmo, que ele queria acabar com o direito de as universidades escolher os reitores, né? Ela ficou, bem dizer, 1 semana, 2 e dançou. E daí? Se vier uma regulamentação, vem para a regulamentação o ato indevido cometido durante aquele período. Teve uma outra MP que tratava aí, nesse tempo de pandemia, estou dando exemplo só, que ela simplesmente dizia que o trabalhador poderia ser mandado embora sem direito nenhum durante aquele período da pandemia. Ora, o Congresso veio com uma nova lei, acabou com isso, aquela caiu, ela durou acho que uns 10, 15 dias, e foi feito uns acertos todos para valer a lei que recomendava que não se quer demitir, demite, ninguém tem possibilidade, mas tem que pagar todos os direitos. Exatamente, porque... Estou dando exemplos, inclusive. Sim, muito bem colocado. Porque, senador, o que ocorre? A questão é assim, sinceramente, eu não entendo muitas atitudes do governo, né? Porque nessa questão, se você for colocar essas pessoas que estão desaposentadas no todo, se você for colocar o custo-benefício, o benefício é muito maior, porque uma pessoa dessa, se ela não tem condições, tá, de ter um emprego. Se ela não tem um emprego, ela não tem condições nem de se deslocar a um posto de saúde para pegar medicação, fazer exames, etc. Né? Ela vai adoecer. Quanto custa um dia de UTI? Muito mais do que ela ganharia em um ano. Né? E a pessoa, enquanto ela está em tratamento, ela não transmite o vírus. Né? Então, a partir desse momento que ela abandona o tratamento, ela passa a transmitir o vírus, infelizmente. Né? Então, nós temos essa gama, né, essas questões, e tem uma outra coisa que até eu estava conversando ontem com a doutora Ana, que é procuradora, né, lá do Rio Grande do Sul,
sobre a questão das pessoas não pedirem a revisão administrativa do INSS. E eu expliquei a ela por que as pessoas não pedem. Primeiramente, tá, que o processo administrativo da Previdência Social foi feita, tá, para negar. Né? Segundo, o tempo que demanda. E terceiro, ninguém tem condições psicológicas de passar de novo por uma perícia. Eu estou lhe falando que eu passei por uma revisão administrativa do INSS que eu fiz na época, né? E eu fiquei tão traumatizado, pai, que eu nunca mais quis saber disso. Eu falei, eu cato lá, tá na rua, mas eu nunca mais entro no consultório de um perito médico. A pessoa é humilhada e você entra, eles te fazem se sentir um fraudador até que você prove o contrário. Então é uma coisa Renato, me permite, para ilustrar só, uma série de pessoas entrando aqui e cumprimentando o trabalho e a importância dessa lei. Me permita, só depois você continua, olha, e esse time que está aí hoje no governo queria acabar com o SUS, hein? Calcula se acabasse com o SUS em tempo de pandemia, porque eles queriam privatizar tudo, nós não teríamos mais saúde pública nenhuma, porque daí era só os fundos chamados Previdência, Saúde Privada, né? E a mensalidade está lá em cima. Calcule se tivesse privatizado a Previdência, que nós ia ter o quê daí? Que queriam, com aquela tal de capitalização, e daí? Como é que ficavam as nossas vidas? Só ia ter direito à Previdência quem fizesse a sua poupança no banco. Felizmente, o SUS não é perfeito, mas é muito melhor do que muitos países do mundo que não têm SUS, não têm Previdência Pública, daí é o caos final. Por isso que você está correto e tem condição de, democraticamente, reclamar do SUS para que ele melhore. Que a tal de emenda 95 tirou já 25 bilhões de reais do SUS. Sim. É contigo. Eu só estou ilustrando aí para você continuar. Sim. E o seu SUS, pai, a quantidade de brasileiros mortos seria uma coisa absurda, né? E principalmente nessa questão de pandemia. O SUS, tá, ele é mal gerido. Pode melhorar muito. Ele pode ser de primeiro mundo. Exemplo para o mundo. Exemplo para o mundo, como tem sido, né? E o único problema do SUS é gestão. Assim como a Previdência Social não é deficitária, nós dois sabemos disso, trabalhamos em cima disso. Fizemos até uma CPI para provar que não é. Exatamente. E eles insistindo que queriam capitalizar, ou seja, queriam acabar com a Previdência Pública, mas não acabaram. Exatamente. E pelo contrário, ela é superavitária, né? Ela é mal gerida também. Então, só de grandes devedores, você vai acima de 1 trilhão que devem e não pagaram até hoje. Eu sempre falei isso, né? Esses grandes devedores, né, nunca são cobrados. Mas vai você dever um IPTU, vai você dever um IPVA para ver o que te acontece. Vai dever até luz e água para ver. Agora conseguimos segurar nessa pandemia. Mas não paga a luz em tempo normal, não paga a água para você ver. A própria Receita, se você bobear no imposto de renda, eles vêm para cima de ti. Agora, os grandes devedores da Previdência, não sei que mundo iluminado é esse, que eu provei, inclusive, quais os bancos que mais devem, qual é as companhias que mais devem. Não é que eu provei, eu fui presidente da CPI, o Hélio José foi o relator. Provamos, está lá documentado no Congresso. Mas não vi ninguém ser executado nem obrigado a pagar. Não, eu li toda a CPI, né? E, assim, achei uma coisa absurda, né? Eu falei, mas como esse governo tem a cara de pau de dizer que a Previdência dá prejuízo? Jamais. É uma conta simples, né? Você põe o número de trabalhadores que contribuem e põe o número de pessoas aposentadas. É matemática. É simples assim, né? Então, não tem como. E, retornando sobre a lei, tá? A Lei 13.847, que foi oriunda da PL 188, 2017, né? Essa lei, o senador, ela criou um divisor de águas para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, né?
Por quê? Eu me lembro que quando estava saindo aquela questão do pente fino, pai, eu fiquei rodando na cadeira a noite toda, porque eu tenho essa mania. Eu sento em frente na cadeira, em frente ao computador, e fico rodando e pensando. Eu não conseguia dormir. E me veio a ideia. Eu falei, eu vou mandar um e-mail para o senador. Às 4 horas da manhã, eu enviei o e-mail. Às 9 horas da manhã, eu estava recebendo um telefonema agendando uma reunião com o senhor. A causa justa, né, Renato? Quando tu move uma causa justa, o universo lá em cima conspira favorável. Aí Deus conspirou favorável, não a mim, porque eu só fui um instrumento favorável à causa de vocês. Parabéns, viu? Você foi iluminado naquela madrugada. Você foi o iluminado. Olha, e assim, senador, realmente foi muito iluminado mesmo de me lembrar do Senhor, porque a minha mãe falava muito do Senhor e fala até hoje. Minha mãe sempre foi fã do Senhor, né? Ela sempre falava para mim, venha com o Paim, que o Paim bate em cima desse negócio da Previdência, que o Paim é bom. Olha, eu me lembrei disso. Tu vai concluir isso aí, mas agora eu me lembrei do nome da Berenice Piana de Piana do Rio de Janeiro. Lei dos Autistas, mais ou menos na mesma linha. Ela disse que procurou, um dia veio no Senado, ela e umas 20 famílias. Pai, fomos por tudo. Eu não estou me autoelogiando, mas é a iluminação que chega. E me disseram que tinha que vir aqui na comissão falar com você. Resumo da história. Existe hoje uma lei dos autistas, obra minha, não, obra da Berenice de Piana, obra do Renato da Mata, cada uma na sua lei, claro. Me lembrei, Berenice Piana, porque ela deve estar assistindo. O pai esqueceu meu nome, não pode. Berenice Piana, mãe de autista do Rio de Janeiro, ela, claro, e toda a equipe, mas ela foi a grande mentora da lei dos autistas a nível nacional. Pode contar a história da tua mãe, eu só queria, porque eu não queria esquecer aqui. Sim. E daí, a tua mãe, então, pá. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e me veio a minha mãe, né, falando do Paim, eu falei, vou mandar um e-mail pro Paim. E foi aí que tudo começou, né? Aí nós fomos, conversamos, eu levei a proposta para o senhor prontamente abraçou, né, a causa, e ali começou um dos maiores desafios da minha vida, né? Eu sou uma pessoa comum, sou uma pessoa simples, né? E entrei num mundo, né, completamente diferente do meu, né? Mas tu só faltou fazer um valo, de tanto valo que eu digo afundar na terra, de tanto que caminhou Câmara e Senado e gabinete. Meu pessoal acompanhava, ó. Parabéns a você, viu? Continua. É bom ouvir essa história. E nisso, rapaz, eu comecei, né? E teve uma vez, rapaz, quando eu tanto andar lá, o meu sapato soltou a sola inteira. Eu falei, meu Deus. Aí saí, peguei um táxi pela sapataria, comprei outro sapato e voltei de tanto que andei lá dentro. E quando eu tinha conhecido a minha esposa, a Renata, eu falei, olha, que ela vinha para o Rio, nós íamos casar e tal, e eu falei, olha, minha vida é um inferno, né? No bom sentido, assim, de trabalho e tal, é uma coisa muito agitada. E ela foi a Brasília para me ajudar. Né, eu falei, enquanto eu vou no gabinete, vai no outro e tal. E ela virou para mim e falou assim, olha, a pessoa pode ter uma ideia de como é esse trabalho, mas só sabe mesmo quem está junto, né? Então, pai, eu fui de gabinete em gabinete, falei com todo mundo, né? Aí falei com a oposição, só vai falar, eu falei, olha, a causa está acima de tudo, eu converso com todo mundo, né? Não tem esse problema. Conversei com mais alguém. O partido é uma questão ideológica. Isso aí tu está dando uma lição, Renato, permita, que eu quero fortalecer. Às vezes o cara chega lá e diz, não, mas rapaz, não interessa o partido. Se a proposta é boa, vamos todo mundo nos somar e pedir voto para todos. Não importa se o cara é de centro, de esquerda, de direita, nós precisamos do voto. E foi isso que tu fez, por isso que deu certo. Sim, porque a causa está acima de tudo, do que eu penso, do que eu deixo de pensar, né? E assim, pai, eu costumo dizer, tá, que eu não lido com partido, eu lido com pessoas, né? Eu lido com pessoas. Então, eu fui muito bem recebido pelo Major Olímpio, eu fui muito recebido por vários parlamentares de direita, né? Mas, assim, você tem que ter o respeito pelas pessoas. E né? Pensar diferente é legítimo, até pensar diferente e ter outra Exatamente. visão. Desde que seja sempre no aspecto da democracia. Eu digo democracia, com a democracia, tudo, ou seja, todos têm a liberdade, né? E sem a democracia nós não temos nada. Tu não pode nem falar daí
com as pessoas, porque não é permitido nem nós estar fazendo essa live aqui, viu, Renato? Ó, Renato, tem muita gente elogiando aqui, ó. Renato. Sabe por que tu está sendo elogiado tanto? Sabe por quê? Porque o meu nome é Paulo Renato Paim. Te ganhei nessa. Não, parabéns, viu, Renato? Olha ali, ó, todo mundo dizendo que você não existe, você fez um trabalho heróico, convenceu todos os senadores e deputados, e foi você que convenceu mesmo. Parabéns. Continua aí. Obrigado, senador. Então, teve aquela coisa toda, né? Aquela questão de se pedir a relatoria, né? Eu me lembro que teve o senador Jucá, que ele colocou uma emenda que atrapalhava tudo, né? E eu consegui em 24 horas... Eu consegui que em 24 horas ele retirasse a emenda. É difícil ele retirar depois que ele apresenta, hein? Quando você me disse lá, pai, conseguiu, o Jucá retirou, eu digo, pá! Gol de pai. Porque eu tenho uma representante, a Cristina, que era lá de Roraima, né, na terra do Jucá. E eu falei com a Cristina, ela falou que ela é afiliada da NSDH, né, ela é representante de Roraima da NSDH, ao qual sou presidente, e ela falou, deixa comigo que eu vou resolver. Olha, ela é baixinha, mas é braba, rapaz. Eu não sei o que ela arrumou com o Jucá, que em 24 horas ele retirou. Inclusive, a assessoria dele me ligou, dizendo que, pedindo desculpa, que aquilo foi um engano e tal, e que estariam tirando. Importante que ele retirou. Exatamente. Aí eu conversei com muitas pessoas, com o Romário, pedi o Romário para ser o relator. O Romário é parceiro, viu? Exatamente. O Romário é muito parceiro nessas questões, em tudo, mas principalmente na questão das pessoas que têm algum tipo de problema de saúde, de deficiência, na questão racial também, sabe que eu estou aqui, ó, Camélia da Liberdade. Isso aqui é um prêmio que eu recebi no longo da minha vida das causas de combater os preconceitos. Hoje, casualmente, eu botei ela, viu? Que você também sofre muito preconceitos. Sim, bastante, né? Foi bom lembrar do Romário. O Romário é parceiro nosso nessas lutas. Não, o Romário é um grande parceiro, né? Ele atendeu. Sabe que foi ele que relatou no Senado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na Câmara foi a Maria Gabriel e no Senado foi ele. Sim, eu acompanhei também. Né? Eu estava até no dia lá que ele estava fazendo a relatoria. O Senado estava cheio, inclusive, né? Umas pessoas acompanhando, né? E foi muito bacana. Né? O trabalho do Romário é muito legal. Né? O Estatuto com Deficiência, para ter uma ideia, eu apresentei ele há 15 anos atrás. Foi 15 anos de trabalho. Mas eu rendo homenagem aos relatores Maria Gabrilli, Flávio Arnes, Celso Ressumano e Romário. O Romário foi o último no Senado. Me lembro que eu procurei ele, Romário. Eu vou precisar do teu prestígio, Romário. Ele olhou e falou, não, pai, isso é uma das causas minhas, deixa comigo. Ele saiu lá, senador por senador, e placou. Aí quando nós aprovamos, e assim, senador, tocando, que o senhor falou que levou 15 anos, eu nunca vi um projeto de lei virar lei em tão pouco tempo, 2 anos. 2 anos só. Do teu. Esse foi rápido, esse foi um dos mais rápidos. Foi muito rápido. Diretamente foi o mais rápido. Foi muito rápido, né? E praticamente estava quase morando em Brasília. O pessoal até falava, né? Pô, vem logo morar aqui. Né? Eu achei que tu morava em Brasília mesmo, sério? Não, eu moro no Rio, né? E depois eu fiquei sabendo que tu morava no Rio. Exatamente, né? Então, nessa época, né? Era outro governo ainda, e eu tive muito apoio do Departamento Nacional de ST/AIDS, de hepatite virais. É bom lembrar. Eles que me apoiaram. Justiça. Exatamente. Eles que me apoiaram, né? Nessa empreitada. Antes o diretor era o doutor Fábio Mesquita, que passou para a doutora Adélia Benzaquim, né? E o doutor Gerson, que é o atual diretor. Né? Você lembra do relator na Câmara? Na Câmara, lembro. Na Câmara foi o deputado Pompeu de Matos. Isso, é bom lembrar. PDT-RS, né? E na... Pompeu de Matos é gaúcho, viu? É gaúcho. Ele é amigo da família da minha mulher. Legal. Ele é amigo da família da minha mulher. O PDT Rio Grande do Sul. Exatamente. Sabe que eu fiz muitas campanhas com ele lá, viu? E as grandes causas da democracia, sempre. Eu não sabia que ele era teu parente.
Ele é teu parente? Ele é amigo... Não, ele é amigo da família da minha mulher. Mas né? ser amigo é parente. Melhor, É olha, parente, o melhor parente é o amigo. Com certeza, né? Melhor que Inclusive, amigo não tem, viu? Inclusive, ele apoiou a candidatura da minha esposa lá em Dois Irmãos das Missões, né? Que ela saiu candidata a vereadora, não ganhou, mas ele apoiou eles lá, né? E ele foi relator na CCJ e na Comissão de Seguridade Social foi a Cristiane Brasil, se eu não me engano. Não, na CCJ foi a Cristiane Brasil, aí a Cristiane Brasil não se reelegeu, e o deputado Pompeu de Matos relator na Comissão de Seguridade Social, né? Muito bem. Em que eu tenho que destacar aqui, eu tenho isso tudo gravado, a defesa maravilhosa da deputada Maria do Rosário, e quando ela falou, todos se calaram, ninguém pediu vista. Chegou a arrepiar aqui essa história que tu conta, viu? Que ela falou essa semana agora aqui em relação à violência contra as mulheres. A Rose de Freitas foi relatora aqui no Senado, mas o projeto é dela, fez algumas mudanças positivas, eu conversei com a Maria do Rosário, mas ela tem um belo trabalho. Que bom que você lembrou da defesa que ela fez aqui. Não, mas a defesa dela, assim como eu fiquei arrepiado. Quando ela falou, né, e a plenária ficou muda, né, e foi aprovado por unanimidade ali. Que bonito. Né? Aí eu fiquei feliz, né, e ao mesmo tempo preocupado, porque eu não sabia se ia para a mão do Temer ou do atual presidente. Eu falei, gente, se for para a mão do Jair Bolsonaro, ele vai vetar. Fato. Né? Por que eu lhe falo isso? Porque eu conheço ele pessoalmente, já conversei com ele durante 15 minutos e sei muito bem o que ele pensa, né, das pessoas vivendo com HIV e AIDS. E acabou que aconteceu o que eu mais temia. Foi para a mão dele e ele vetou integralmente. Né? Eu fui recebido pelos assessores dele, né? Você sabe o que aconteceu no outro dia com os assessores? Foram demitidos. Quando ele soube que os assessores me receberam, ele demitiu os assessores na hora. Que barbaridade. Que loucura, isso é inacreditável isso. E eu fui muito bem atendido. Eu só acredito que eu estou ouvindo de você, né? Como é que alguém pode fazer um gesto dele, de alguém que recebeu alguém que estava lá pleiteando por uma causa justa, como essa luta da HIV/AIDS. Sim. Mas vamos estar contigo a palavra. Então, aquilo me assustou, eu falei, bom, vamos ter que partir para a briga, né? E voltou toda aquela coisa, né? Deu andar de novo lá pelo Congresso, Senado, Câmara, né? Conversando com um, com o outro, né? Conversei com o Major Olímpio, né? Uma outra figura que foi, assim, muito... O Major Olímpio apoiou, né? Sim, ele falou para mim, não, você tem meu apoio, né? O que foi uma minoria no PSL, né? Que o PSL praticamente votou todo contra, votou a favor do veto, a maioria. E falei com o pastor Feliciano também, né? Conversei com ele, tudo, e ele me garantiu o apoio da bancada evangélica. Ah, interessante. Conversei com ele. É isso que soma. Porque a gente fica naquela evangélico, católico, espírita, matriz africana. Todas as religiões são legítimas na democracia. Que fora da democracia não tem nada disso, viu? O que Exatamente. os ditadores resolvem tem que seguir. Por isso que é bom tu estar contando tudo isso, viu? Sim, então, porque assim, foi uma experiência de vida única, né, que eu tive, e que eu gosto de passar para as pessoas, porque, pai, por mais que aquela pessoa pareça ser isso, ser aquilo, você só pode ter a impressão se você for conversar com ela. Eu acho que todo mundo tem uma chance, tem que ter uma chance, né? E o pastor Feliciano, o pessoal fala, tudo bem, não tem nada com isso, mas comigo ele foi muito atencioso, né? Ajudou na lei. Exatamente, ajudou na lei, né? E uma outra pessoa também, né, que ajudou muito, um partido que ajudou muito foi Cidadania. O Eliseu Neto, não sei se você conhece. Né? Cidadania, claro que conheço.
O Eliseu caiu de pau em cima, eles colocaram destaque. Eu sei que ele entrou nos 45 do segundo tempo, viu, pai? Mas, os senadores lá do Senado, eu tenho certeza que votaram favorável. Votaram favoráveis. Votaram favoráveis. Não, mas pode deixar que nós vamos votar favorável ao projeto tal, que foi o autor. Então, eu consegui reunir aquele povo todo, inclusive, tem também o Renato, que era o cara que coordenava a colocação de pautas lá no Congresso, né? E aí já estou voltando um pouco, eu perturbei muito ele para botar na CCJ, bota na frente, quebra meu galho e tal, né? Então, o pessoal já me conhecia lá, geral. Então, teve essa questão do veto e nós conseguimos, pai, né, agregar, aglutinar todo mundo em torno disso. E teve até uma pessoa que me falou uma coisa muito interessante, falou, Renato, você conseguiu unir em torno desse projeto esquerda, direita e centro. Você faz milagre, hein? Aí, rapaz, eu falei, pois é, mas nem toda a direita, mas uma boa parte, né? E uma outra coisa, pai, que eu sempre exalto, nada disso teria acontecido se não fosse a sua interferência de chegar e pegar, não, Renato, estou junto contigo, vou te ajudar, né? A sua equipe, a Isabel, que é maravilhosa, né? E caminhando junto. E eu cheguei no estágio... Sabe que a Isabel, que trabalha no meu gabinete, a formação dela começou na Educafro, do Frei Davi. Eles vieram fazer uma palestra na Comissão de Direitos Humanos, e daí fizeram um bate-papo e tal, ela mostrou toda uma potência, como também o Tiago. O Tiago também, os dois trabalharam comigo, o Tiago e a Isabel. A Isabel ainda está, o Tiago foi para outra região, mas fazem um belo trabalho no combate aos preconceitos, todo tipo de preconceito. Sim, e hoje eu e a Isabel somos bons amigos, né? A Isabel é muito competente também. Exatamente, né? Agora, então, deixa eu elogiar toda a equipe do meu gabinete, senão vai dar ciumeira, viu? Pô, nós estamos aqui preparando a live, preparando tudo, você faz 4, 5 lives por dia e só elogiou a Isabel. Então, eu queria elogiar todo mundo. A chefe de gabinete, que é a Ivanete, e toda... Aí, não vou citar um por um agora, né? Mas todos são muito competentes, muito preparados e me ajudam muito. A sua equipe, como eu falei no começo da nossa live, né? É muito 10. Me lembro de alguns aqui que eu tenho mais contato, né? Que é a Milena também. Milena, jornalista, muito competente também. Exatamente, mas todos, de uma maneira geral. Todos, é claro todos. que a gente... O meu medo aqui é fazer injustiça, porque eu não vou citar todos. Inclusive, a secretária-geral da Comissão de Direitos Humanos, vou citar só o nome dela, porque eu citei a Ivanete, que é a nossa chefe de gabinete, mas Direitos Humanos é a Mariana. Aí eu estou homenageando toda a equipe da Comissão de Direitos Humanos. Sim. É com você. Então, nós conseguimos derrubar o veto, né? E o meu nível de estresse, pai, foi tão grande nesses percalços todos, que eu comecei a fumar e tomar muito café. Eu sou fumante, tabagista, mas só que eu tripliquei, quadrupliquei de tão nervoso que eu andava, porque eu vi o desespero das pessoas perdendo os benefícios, né? E de uma forma ou de outra você fica amarrado a prazo, essas coisas todas, e como já dizia Betinho, quem tem AIDS tem pressa. Né? Então, o que me aconteceu? Eu tive um enfisema pulmonar agudo grave, né? Fiquei internado 14 dias, só pensava assim, eu falei, gente, eu vou morrer, eu não vou ver essa lei? Não pode. Eu acompanhei você na UTI, viu? Tipo, como é que é o relato? Aí eu te liguei lá, inclusive, disse, não, tô aqui, mas eu vou para aí, aguarda que eu tô chegando. E graças a Deus, Deus conspirou a nosso favor. A nosso, eu digo, a todos aqueles que foram beneficiados pelas causas do bem que você defende. Sim, com certeza. Aí eu pedi minha esposa para levar o notebook, né? E de lá, né? E até de lá eu ficava, né? Cansei de ligar para o senhor, pai, como é que tá? Estamos aí e tal. Me lembro, Você está onde? Estou na UTI, meu. Então, assim, aí conseguimos derrubar o veto, que foi um grande feito, né? E, assim, saiu 1 tonelada das minhas costas quando o veto foi derrubado, né? Fiquei muito feliz.
Inclusive, eu sempre agradeço a todas as pessoas envolvidas, não dá para me citar um por um aqui. Renato, né? alguém aqui dizendo que você lembra o Betinho, viu? O saudoso Betinho. Bonito isso. Isso é uma honra. Bonito, Nossa bonito, Senhora, bonito, isso é uma honra para mim. Né? Mas Então, senador... O que está me perguntando muito, você vai continuar, é o tal de 14º salário. Essa história do 14º salário, eu mandei pesquisar já, e eu estou sendo muito franco e honesto, né? Eu digo, nesse tempo de pandemia, que há congelamento de salários, que há redução de salários, é muito difícil passar o 14º salário. Estou sendo franco para aqueles que estão perguntando. Eu mandei procurar no Senado, não tem nada disso, não. Né? Tem lá de manter o salário, de manter a correção pela inflação, porque PIB vai ser negativo, então ninguém vai ter inflação mais PIB. Está garantido, não vai haver redução de salário, e eu garanti, na casa do salário mínimo, que eu fui o relator do projeto, que vai ter a correção de toda a inflação plena. Né? Se a inflação for 10%, é 10%, se for 5%, é 5%, mas o PIB não vai ter, porque o PIB vai ser negativo. Então, nós vamos ter que construir o ano que vem uma política salarial, porque aquela do PIB, infelizmente, não existe mais. Eu quis só esclarecer, porque veio diversas perguntas sobre o 14º salário. Até perguntava se for que eu era o relator. Bom, se eu pegar para mim relatar, com certeza nós vamos aprovar. Mas não consegui encontrar, não está no Senado a história do 14º salário. Eu nem sei se tem na Câmara, viu? Porque às vezes surge a notícia e tu vai a fundo, não é real. Pelo menos não está em debate, nem na Câmara, nem no Senado. Isso aí também o pessoal tem me perguntado muito, né? E eu sempre a resposta é a mesma. Se bater na mão do painho, tá feito, né? Alguns estão achando que está na minha mão. Se está na minha mão, eu vou tocar para aprovar, não tenho dúvida quanto a isso. Agora, o auxílio de emergência, não. Muita pergunta aqui também, está garantido, vai haver a prorrogação, o governo já assumiu o que tem que fazer, o governo fala em 2 meses e reduzir. Eu já conversei com muita gente no Senado, inclusive o presidente da Câmara e também do Senado, já vi declarações deles, eles são favoráveis que se estenda por mais 3 meses e não por 2, e que seja igual como é hoje, que não haja redução do auxílio de emergência, que está muita gente perguntando aqui. Eu acho que, se chegar lá ou não chegar, o Senado e a Câmara vão prorrogar. Como na minha avaliação, tem que prorrogar, inclusive, aquele auxílio para os municípios, que foi de 60 bi, que só 4 meses, aquelas 4 parcelas não vai ser o suficiente. E estamos brigando muito, porque tem aí muita gente perguntando, o empréstimo consignado. O empréstimo consignado, nós estamos peleando muito lá, tem inúmeros senadores que têm proposta, eu não vou citar um ou outro, eu tenho, mas muitos têm, nós estamos peleando para ver se, durante 6 meses, pelo menos, você não tenha que pagar o empréstimo consignado. Você estende o prazo e volta a pagar dali 6 meses. É só para não ter, num momento mais difícil como esse, onde muitas vezes o aposentado, por invalidez ou por qualquer motivo, ele sustenta a família devido ao desemprego. Nós estamos chegando a 20 milhões de desempregados. Estávamos com 12 milhões, foi 4,5 a mais aqui há pouco tempo, logo vamos estar com 20 milhões. E quem muitas vezes sustenta a família é o próprio aposentado. Então, a gente quer conseguir a correção pela inflação, pelo menos, eu estou falando aqui para os aposentados, e ver se dá um prazo para pagar o consignado. Isso aí é uma atitude muito, muito boa, senador, porque assim, a coisa para os menos favorecidos está muito ruim, e uma coisa que eu gostaria de citar aqui, que eu acho uma covardia das grandes redes de supermercado, eles aumentaram, majoraram todos os preços dos seus produtos. Isso é uma covardia, né? Aqui, para o senhor ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, a questão da Light, que é a concessionária de energia elétrica, quem consome até 300 kW, você paga 18% de ICMS. 301 kW, 31% de ICMS. Né? Então, assim, não dá para entender. Uma coisa que nós já estamos dando aí o tempo, senador, primeiramente eu queria agradecer... 10 minutinhos ainda, vai dar 1 hora daí. Eu queria primeiramente... 40 minutos, vamos para 1 hora. Eu queria agradecer muito o senhor pela indicação que o senhor me fez para receber. Antes de você terminar, aqui o Alex, aqui, ó,
O Alex aqui está sendo muito realista, ele está dizendo o seguinte, e se não tivesse um quarto salário, não vem ao caso. Eu quero é que vocês não deixem roubar a nossa aposentadoria. Ou seja, que estão mexendo na Previdência e tirando o nosso direito. Que é muito realista a situação dele. O outro, mesma coisa aqui, ó. Queremos a nossa aposentadoria de volta, contamos com o apoio de vocês, desde já agradecemos por poder contar com o apoio, enfim, dos senhores. Então, todo mundo está na linha aí de fortalecer essa luta e Sim. eles reconhecem que não é a hora de discutir, talvez, um aumento, como todos nós gostaríamos, né? Que todos tivessem. Sim. O momento é de não perder a aposentadoria, não deixar reduzir o salário e manter, pelo menos nesse tempo de pandemia, que está morrendo uma pessoa por minuto, né? Nós vamos ultrapassar aí, infelizmente, há quem diga que vamos chegar a 100 mil mortos, né? E mais de 1 milhão de contaminados. Mas vamos lá, vamos em frente, é contigo, Renato. Bom, então, assim, uma das nossas prioridades, senador, tá? É devolver a aposentadoria das pessoas vivendo com HIV e AIDS, que tiveram elas cessadas antes da implementação da lei. Isso é fundamental para a sobrevivência dessas pessoas, né? Eu não sei como, se poderia ser feito isso via Congresso. Não significa nada perante o orçamento da União. É um número pequeno que está discriminado. Não é nada, né? E eu não sei como, se poderíamos fazer isso via Congresso, via Senado, né? Isso é o meu objetivo final, né? Para terminar, fechar essa página do pente fino das pessoas vivendo com HIV e AIDS. Queria lhe agradecer pela indicação, a comenda Dom Helder Câmara, né? Fiz com muito orgulho, viu? Fiz com muito orgulho. Para mim, já foi, só a indicação já me senti premiado. Não, mas tem que ser premiado pela tua luta, e continua. Muito obrigado pela lembrança. E também agora vamos começar outra período. Eu ia começar esse ano, mas teve essa questão do coronavírus, que é o PLS 313/2017, né? Que também, de vossa autoria, né? Está para o senhor, que é aquela aposentadoria especial para as pessoas vivendo com HIV AIDS, né? A mulher contribui 25 anos e o homem 20, né? Como está na própria PLS, os motivos na questão do envelhecimento precoce, enfim, né? E mais um detalhe, senador, que também é um projeto de vida meu, tá? Passar a questão da perícia médica do INSS para o SUS. E eu vou lhe explicar por quê. O senhor deve ter visto, não sei, eu ouço isso aqui direto, que várias pessoas, quando vão à perícia, o médico perito nem olha para os laudos. Eles estão falando aqui, só para reforçar, você que vai continuar, eles estão falando aqui, ó, indignado com a tal de perícia. Só vou dizer isso aqui, os que estão falando sabem que eu já atendi eles para você falar. Exatamente. Então, assim, por que eles não olham os laudos? Senador, eles não dominam aquela patologia. Ou seja, um cardiologista, às vezes, vai periciar uma pessoa com HIV. Ou um ortopedista vai periciar uma pessoa com problemas cardiovasculares. Então, ele vai olhar aquele laudo ali, ele não vai entender nada. Então, se a pessoa entra no consultório, andando e respirando, que nem eles mandam, bota a mão na cabeça, né, ou bota a mão no ouvido, tá apto. Mas ele não sabe que ele tem ali embutido, tá, comorbidades que incapacitam sim. Então, qual é a minha proposta? Pegar essa dinheirama que é destinada à perícia médica do INSS, com estrutura, com isso tudo, direciona para o SUS e a pessoa ela é periciada por um médico da sua patologia. Fica uma coisa mais isenta e justa, porque eles também estão brigando, tá, pelo patrão deles, que é o INSS. Então, assim, eu, como já passei por perícias, e muitos aí, né, todos vão concordar comigo, porque a perícia não é isenta. Né? Então, a minha proposta é essa, direcionar para o SUS todo esses custos, esse orçamento, passar para o SUS. Porque o que não pode é uma pessoa com HIV, uma pessoa cardiopata, ser periciada por um obstetra, como eu já fui. E há uns anos atrás, teve uma questão muito séria em Goiás, se eu não me engano, tá?
que era uma senhora, ela trabalhava numa creche, ela tinha cardiopatia grave, e o médico que atendeu era um reumatologista e disse que ela estava apta para o trabalho. Em 15 dias, ela com a criança no colo, ela caiu morta. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós deveríamos pensar para frente. Vamos trabalhar junto, vamos discutir direitinho, vamos retornar agora ao presencial, calculo que eu espero que até o fim do ano a gente consiga voltar à participação presencial, fazer uma audiência pública, chamar, inclusive, representante do governo. Esse dia me perguntaram se eu debato com o representante do governo. Eu debato com todo mundo. Claro. Não tem problema nenhum. Agora, se eu sou um democrata, como eu sempre digo, sou apaixonado pela democracia. Então, eu vou debater com todo mundo. Posso discordar, mas o debate faz parte da democracia. Eu já proponho que a gente consiga avançar lá na Comissão de Direitos Humanos e que a gente aprofunde essa questão para evitar. Eu vi inúmeras reclamações aí, viu? Tem gente que disse, olha, eu perdi o meu direito e nem quero mais ir à perícia porque eu sou humilhado, né? Aqui, eu nunca mais vou à perícia e tal. Então, você tem razão em suscitar o debate e nós vamos provocar lá na Comissão de Direitos Humanos. Agradeço muito, senador, agradeço muito a sua atenção, agradeço sempre o carinho, não só do senhor, de toda a sua equipe maravilhosa, né? E hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou amigo do Paim. E eu sou teu amigo. Com certeza. Né? Então, estamos sempre juntos aí na peleia, tá? E vamos esperar passar esse tormento que é o coronavírus, para voltarmos a focar nessas duas frentes, principalmente de devolver a aposentadoria que foi roubada das pessoas vivendo com o vírus do HIV e AIDS. Renato, eu também me despeço, me permita que eu me despeço olhando aqui para a minha camiseta, que eu tenho muito orgulho, Camélia da Liberdade. O mundo todo está caminhando agora para combater o racismo e todo tipo de preconceito, né? Tem uma chamada que diz, né? Vidas negras importam, enfim, mas não é só isso. Todas as vidas importam. Sim. Mas eu achei muito bonito que a partir daquele crime cometido contra aquele jovem, eu diria porque poderia ser meu filho, nos Estados Unidos, a forma que se deu foi uma barbárie. Exatamente, o termo correto é uma barbárie. Eu fiquei muito indignado, não só eu, o mundo ficou, mas o bonito é a gente ver que jovens brancos e negros estão fazendo grandes movimentos nos 5 continentes contra o racismo, contra esse preconceito contra o povo negro e também, por extensão, os outros preconceitos, né? Então, que viva a liberdade, que viva a democracia, abaixo todo tipo de preconceito. E eu estou contigo na linha que eu vi aqui, uma frase que foi dita, mais ou menos o seguinte, que nós fazemos o bem sem olhar a quem. É exatamente isso. Fazemos o bem, fizemos força para fazer o bem sem olhar a quem. Se é negro, se é branco, se é índio, se é cigano, se é LGBT, se tem algum tipo de qualquer, como o caso do HIV/AIDS. Estou lembrando aqui, se é mulher, se é criança, nós temos que olhar para o planeta, defender o meio ambiente, ser contra toda e qualquer política de ódio, que prevaleça o amor, o carinho, o respeito ao próximo. É assim que nós vamos construir um mundo melhor para todos. Um abraço. Foi um orgulho estar contigo nessa 1 hora de conversa, um bate-papo entre 2 amigos. Sim, pai. E só para complementar, acima de tudo, todos nós somos seres humanos, tá? E para quem não sabe, nós somos uma das poucas raças que não conseguimos viver sozinhos, tá? Então, bonito. Então, todos nós somos humanos, nós dependemos uns dos outros. Então, não existe isso de negro. Gente, somos uma raça humana. Ponto, acabou. Né? Sabe que esse dia eu vi só um ganchozinho, eu vi aqui no celular, né? Ali no WhatsApp, um videozinho muito bonito, né? Eles fizeram 2 cenas diferentes. Achei interessantíssimo. Eu tinha visto uma só, agora eu vi 2. Primeiro botaram um senhor negro com seu filhinho negro. E lá na tela aparecia, então, 2 crianças, uma negra e uma branca. Aí perguntava, o pai negro perguntava para o filho negro, o que você está vendo aí? O menino negro dizia, estou vendo uma criança branca
nem falava branco. Estou vendo duas crianças conversando. E agora? As duas crianças estão se abraçando. E agora? Os dois estão estudando, um do lado do outro, um ensinando o outro. Aí o pai chega a dar um abraço nele, adorei, filho. Aí mostra a mesma coisa, um pai branco, uma criança branca, e faz o mesmo cenário. Aí a resposta das crianças foi a mesma. Ó, pai, tem duas crianças, diz o menino branco para o pai branco, no caso. Ó, pai, as crianças estão conversando, e agora? Agora um deu um abraço no outro. E agora? O que tu está vendo? Alguma coisa diferente? Não, estão estudando junto, um ajudando o outro. Isso é uma prova que a criança branca, negra, índia, ela não é racista, ela não é preconceituosa. Como dizia o Mandela, como é hediondo, como é criminoso tu querer incutir, convencer uma criança que ela tem que odiar a outra pela cor da pele. Enfim, essa luta mundial não é que eu acho que não estou iludido que vai resolver tudo, mas abriu porta, uma luz que surge para que haja o respeito do outro na linha de fazer o bem sem olhar a quem. Amar o próximo, ama a si mesmo, como tu amas os teus familiares. Você que termina. Exatamente. Agora. Vai dar 4 horas agora. Você que termina. Obrigado por tudo. Obrigado a todas e a todas que nos assistiram. E sempre lembrando que estamos sempre na peleia, eu, senador Paim, estamos juntos aí na luta pelos direitos de todos e de todas, independente de HIV, viu, Paim? Qualquer coisa que precisar de nós, aqui do Renato, da NSDH, para qualquer coisa estamos à total disposição. Muito obrigado por tudo e fica com Deus, meu irmão e querido. Você também, um beijo no coração de todos. Até a próxima. Até a próxima.